Sabe aquela sensação de vulnerabilidade no trânsito? É algo que quase todo mundo sente. Mas e se eu disser que a própria lei, que parece tão complicada, na verdade guarda as ferramentas para a gente virar esse jogo? É isso que vamos fazer agora. A gente vai mergulhar no Código de Trânsito Brasileiro para descobrir como qualquer pedestre pode deixar de ser só um coadjuvante e virar o protagonista da própria segurança. Então, a pergunta que fica é essa. No dia a dia, será que a gente para pensar nos nossos direitos como pedestres? As respostas, olha, podem surpreender. E o mais importante é que elas dão ferramentas de verdade para todo mundo caminhar com muito mais confiança e segurança. Ok? Vamos desvendar isso juntos? Vamos começar pelo básico, o começo de tudo. Onde, afinal, é o lugar do pedestre? Parece uma pergunta óbvia, né? Mas a lei tem uns detalhes que, acredite, podem mudar completamente o jeito como a gente se movimenta pela cidade. E daí, o ponto de partida, direto do artigo 68 do Código de Trânsito. O espaço que a lei garante para o pedestre é a calçada, nas cidades ou o acostamento nas estradas. É o nosso território seguro. Simples, né? Mas, e quando não tem calçada? Aí que a coisa fica interessante. Olha só que interessante a lógica por trás da lei aqui. Na cidade, sem calçada, a orientação é andar na beirada da pista, um atrás do outro e no mesmo sentido dos carros. Já na zona rural, a regra inverte e tem um motivo muito forte de segurança. A gente anda no sentido contrário, de frente para os veículos, para poder ver o carro vindo e ter tempo de reagir. E o mais importante, nas duas situações, a prioridade de passagem continua sendo do pedestre. E aqui vai um detalhe que pega muita gente de surpresa. Um ciclista que está empurrando a bicicleta. Bom, para a lei, ele é um pedestre. É isso mesmo. A partir do momento que a pessoa desce e começa a empurrar a bike, ela passa a ter exatamente os mesmos direitos e deveres que a gente está discutindo, inclusive o de usar a calçada. Certo, já sabemos onde andar, agora vamos para aquele momento de maior interação com os carros, a hora de atravessar a rua. Vamos ver como a lei nos dá um verdadeiro passo a passo para fazer isso com toda a segurança. E aqui temos um número que vale a pena guardar: 50 metros. Pense nele como um raio de busca. A lei diz que se tiver uma faixa de pedestres a até 50 metros de distância, é por lá que a travessia deve ser feita. É uma regra bem prática que ajuda a tomar a decisão certa na hora H. Esse slide é basicamente a lei transformada num guia de ação, num checklist. É uma sequência muito lógica e segura. Primeiro, parar e olhar bem o cenário. Depois, procurar a faixa. Se tiver semáforo, claro, obedecer. E por último, atravessar em linha reta de forma decidida. É a segurança do pedestre resumida em 4 passos universais. Bom, agora a gente entra na parte mais poderosa dessa nossa análise. Porque não se trata só de seguir regras, mas de entender um direito fundamental. Na faixa de pedestres, a preferência é absoluta. E aqui a gente sente o peso da lei. Perceba que o texto não fala pode ter ou em alguns casos. Não. Ele afirma com todas as letras: terão prioridade de passagem. Isso é uma declaração de poder e de proteção para quem está na faixa. O motorista tem o dever, por lei, de esperar. E esse ponto aqui, nossa, ele é fundamental. Imagina a cena. O pedestre começou a atravessar na faixa com o sinal verde para ele. Mas no meio do caminho, o semáforo muda. E aí? A lei é muito clara. Não precisa entrar em pânico. A proteção legal continua valendo. O direito de terminar a travessia com segurança é total e os carros são obrigados a aguardar. Mas olha, a segurança no trânsito não depende só do cidadão. Não é uma via de mão única. O poder público tem um papel central e deveres muito bem definidos nessa história toda. Vamos ver quais são. Dê uma olhada nessa lista. E é importante dizer, isso aqui não é uma lista de sugestões, não. É uma lista de obrigações legais. Manter as faixas pintadas, garantir que as calçadas sejam seguras, sinalizar quando tem uma obra atrapalhando o caminho. Tudo isso é dever do órgão de trânsito. E como a gente vai ver agora, ouvir o que o cidadão tem a dizer também é um dever. E agora a gente chega no grande momento desta análise. É a hora em que a nossa percepção muda de eu sou só um usuário da via para espera aí, eu sou um agente de transformação. A lei dá ao cidadão o poder real de pedir e de provocar melhorias. Pense um pouco, aquela faixa de pedestres que faz uma falta danada em frente a uma escola, um semáforo todo desregulado que só cria confusão, uma esquina perigosa que não tem sinalização nenhuma. Diante disso, não é preciso só reclamar.
A lei oferece uma ferramenta oficial, um direito, para que qualquer pessoa possa solicitar uma solução. E este slide mostra exatamente como esse mecanismo funciona. É uma via de mão dupla, direitinho na lei. De um lado, o artigo 72, que garante o direito de pedir de forma oficial. Do outro, o artigo 73, que obriga o órgão responsável a analisar e, o mais importante, a responder, também de forma oficial, por escrito, explicando o porquê da decisão. Não é um favor, é um processo com direitos e deveres para os dois lados. E aqui está a grande sacada. Conhecer esses artigos causa uma mudança de mentalidade. Tira o pedestre daquela condição de só assistir o que acontece no trânsito e o coloca como um agente ativo. De um lado estão as regras para nossa proteção. Do outro, as ferramentas para a gente exigir um lugar mais seguro para toda a comunidade. Então, o que fica para a gente pensar é o seguinte: depois de tudo isso que a gente viu, vale a pena olhar para o caminho de todo dia, para a própria rua, para o bairro, com outros olhos. O que está faltando ali? Qual pequena mudança poderia fazer uma diferença enorme na segurança de todo mundo? Agora ficou claro. A voz do cidadão não só importa, ela tem por lei o poder de começar essa transformação. Olá! Seja na cidade ou na estrada, todo mundo acaba sendo pedestre em algum momento, não é? Mas será que a gente conhece mesmo as regras que existem para nossa proteção? Vamos desvendar agora o que o Código de Trânsito Brasileiro diz sobre os direitos e deveres de quem anda a pé. Fica a pergunta no ar: quais são os direitos e deveres de quem anda na rua? Parece uma coisa simples, mas a resposta pode surpreender. É que muita gente age no automático, sabe? Mas conhecer as regras é o que de fato faz toda a diferença para a segurança. Então, vamos começar pelo básico do básico. Onde, afinal, é o lugar do pedestre? O Código de Trânsito, olha, define isso com muita clareza. Primeiro, o que a lei considera um pedestre? Bom, parece óbvio, né? É quem está andando a pé. Só que aqui vai um detalhe do artigo 68 que muita gente não sabe. Um ciclista que desceu e está empurrando a bicicleta também é considerado pedestre. Pois é, perante a lei, ele passa a ter os mesmos direitos e deveres. Certo. Então, qual o local correto para caminhar? Nas cidades, a regra é bem direta: usar as calçadas e passagens seguras. Já em estradas rurais, o espaço certo é o acostamento. Manter essa distinção em mente já é o primeiro grande passo para a segurança de todo mundo. Tá, mas vamos para a realidade que muita gente enfrenta no dia a dia, né? O que fazer quando simplesmente não existe calçada ou não tem acostamento? Bom, o código também pensou nessa situação. Quando não tem calçada, o jeito é usar a borda da pista, sempre em fila única. Mas atenção por uma diferença crucial: na cidade se anda no mesmo sentido dos carros. Já em estradas rurais, a regra de segurança é andar no sentido contrário. E por que isso? É simples, para que motoristas e pedestres consigam fazer contato visual, uma medida que pode literalmente salvar vidas. E se a calçada estiver bloqueada por uma obra ou algum entulho? A lei é clara: a responsabilidade não é do pedestre. O órgão de trânsito tem o dever de sinalizar e criar um caminho seguro. Exigir essa passagem protegida é um direito de todos. Agora, vamos para um dos momentos mais críticos e que exigem mais atenção: a hora de atravessar a rua. E sim, o Código de Trânsito tem regras bem específicas para isso. É bom ter este número em mente: 50 metros. Ele é a chave para entender a regra mais importante sobre as faixas de pedestres, que está lá no artigo 69. A regra é bem simples: se houver uma faixa de pedestres ou uma passarela a até 50 metros de distância, a travessia deve ser feita nela. Não é uma opção, sabe? É uma obrigação legal, pensada para organizar o fluxo e, claro, principalmente proteger vidas. Ok, e se não tiver nenhuma faixa a menos de 50 metros? Aí a responsabilidade aumenta. O código orienta assim: tem que olhar para os dois lados sempre, avariando a distância e a velocidade dos carros. A travessia deve ser feita em linha reta, o mais perpendicular possível à rua, para ficar o menor tempo possível na pista. E, claro, sem parar ou demorar no meio do caminho sem necessidade. O artigo 69 também detalha o que fazer nos cruzamentos sem faixa. O procedimento correto é, primeiro, se certificar de que dá para entrar na pista sem atrapalhar o fluxo de veículos. Segundo, atravessar como se estivesse continuando a linha da calçada. E terceiro, concluir a travessia sem hesitar. É um processo lógico para minimizar os riscos. E agora chegamos àquela grande questão que gera tanta discussão no trânsito. Afinal, quem passa primeiro? Vamos ver o que a lei diz sobre a regra da prioridade. A lei no artigo 70 não podia ser mais clara.
É o seguinte, na faixa de pedestres, a prioridade de passagem é de quem está a pé. Os veículos devem parar e esperar a travessia. Esse é o princípio fundamental. Mas, como em quase toda a regra, existe uma exceção que é crucial. E ela é essa aqui. Se no local da faixa tiver um semáforo, seja para carros ou para pedestres, a prioridade deixa de ser absoluta. Quem manda é o sinal. Sinal verde para os carros, eles passam. Sinal verde para o pedestre, ele passa. E aqui vem um detalhe vital para a segurança, que está no parágrafo único do artigo 70. Vamos imaginar que a travessia começou com o sinal aberto, mas no meio do caminho ele fecha e abre para os carros. A lei protege o pedestre. Quem já iniciou a travessia tem a preferência para concluí-la em segurança. Os motoristas precisam esperar. Isso é fundamental. Mas a segurança no trânsito não depende só dos motoristas e pedestres. O poder público também tem a sua parte. Vamos ver quais são os deveres de quem cuida da via. De acordo com o artigo 71, é obrigatório que o órgão responsável pela via mantenha as faixas e as passagens em boas condições. Isso quer dizer garantir que a pintura esteja visível, que o local esteja limpo e seguro e que a sinalização seja adequada. É um dever deles e um direito de todo cidadão. Depois de vermos todas essas regras, vamos fazer um resumo com aqueles pontos-chave que todo pedestre precisa ter na cabeça ao sair para a rua. Vamos recapitular. Onde andar? Sempre em calçadas ou acostamentos. Se não tiver, vale a regra de ouro, contra o trânsito nas vias rurais. Como atravessar? A regra dos 50 metros decide. Se tem uma faixa por perto, tem que usar. E a prioridade? Na faixa, a prioridade é sempre do pedestre, a não ser que o semáforo diga o contrário. E para encerrar, fica esta reflexão. O Código de Trânsito nos dá um guia, com direitos e deveres que buscam proteger a vida, mas as leis por si só não evitam acidentes. A segurança no trânsito é uma construção coletiva, uma responsabilidade compartilhada entre pedestres, ciclistas e motoristas. A pergunta que fica é, além de seguir as regras, o que mais cada um de nós pode fazer para tornar as ruas mais seguras para todos?